Tem um verbo na Bíblia, o receber. Toda vez que fala receber no Novo Testamento, a palavra grega é lambano. E o interessante é que essa palavra lambano não é você ficar parado para chegar na tua mão alguma coisa. Porque às vezes nós estamos sempre prontos para receber, mas queremos que as coisas cheguem na nossa mão. Mas lambano significa tomar posse, agarrar e trazer para si. Aí, quando eu li isso, eu entendi porque tem aqueles crentes, pentecostais, que falam assim: amém, eu tomo posse, eu agarro, eu pego. Não que você precisa falar, eu agarro, eu pego, mas eu quero que você entenda que às vezes Deus está falando com você. Às vezes tem algo no louvor, uma ministração profética, e Deus não quer que você esteja assistindo. Deus quer que você interaja, se movimente com aquilo que Ele está fazendo. Quando uma palavra de Deus vier até você, você tem que receber, tem que lambano, pegar e agarrar e falar: Senhor, é para mim, o Senhor está falando comigo, o Senhor está ministrando no meu coração. Porque se nós ficarmos assistindo, a gente vai ver as coisas passar. Mas se eu tiver fome e sede, o que Deus estiver fazendo vai acontecer não só nos outros, não só no ambiente, mas na minha vida e na tua vida. Amém, queridos? Lambano, agarrar e trazer para si, no nome de Jesus. Nós estamos fazendo assim, Deus colocou para nós estarmos ministrando, não sei quanto tempo, mas uma série de pregações e de ensino sobre a pessoa do Espírito Santo. Tudo sobre o Espírito Santo que Deus colocar, eu quero estar ministrando nesses meses. Sobre a liderança do Espírito Santo, o caráter do Espírito Santo, como ouvir a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo como uma pessoa. Nós falamos semana passada sobre o propósito de orar em línguas. O propósito de orar em línguas. Porque às vezes nós até recebemos, mas não temos o entendimento daquilo que recebemos. E hoje, o que eu queria falar, que eu falei para vocês que sairia ministrando, é sobre o próprio falar em línguas, o desbloquear isso. Porque há um certo medo para aqueles ainda que não receberam. Há um certo descaso para alguns que já receberam. E nós precisamos entender o que fazer com aquilo que Deus disponibilizou para nós. Amém? Então, antes de nós começarmos na palavra, eu quero só dar uma introdução. Que a palavra do Senhor, ela fala que o falar em línguas, a palavra é glossolalia. Lalia, laleu, é falar. E glossa é outro idioma, uma língua estranha. Então, glossolalia é falar em outras línguas. O interessante é que o termo ele é usado de diversas formas na Bíblia, na palavra de Deus. E o próprio termo, ele traz um significado, um resumo do significado do propósito das línguas. Primeiro, o apóstolo Paulo foi o que mais falou, ele fala que os termos são falar em outras línguas, falar em espírito, falar em mistério. Então a primeira coisa que a palavra de Deus nos ensina é que essas línguas estranhas que nós falamos, ela é uma linguagem, ela é uma fala, ela é um idioma. Falamos em outras línguas, falamos em espírito e falamos com Deus mistérios. Então nós estamos falando. Mas que idioma é esse? Que fala é essa? A palavra do Senhor também fala que é a língua dos anjos, que é uma língua celestial. É uma língua que ninguém entende, mas nós não falamos aos homens, falamos diretamente a Deus. Em espírito falamos diretamente com Deus em mistérios. Então, é uma língua do céu. É uma língua que o céu entende, que os anjos entendem. É uma língua à altura do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Fala que na terra ninguém entende, mas é a língua que é a linguagem do céu. É a linguagem do céu. Outros termos que falam sobre oração em línguas, falar em línguas, fala assim, orando com o Espírito, orando no Espírito e orando em Espírito, para falar da mesma coisa. Então, além de ser uma linguagem, é uma linguagem de oração, é uma linguagem de intercessão. É um momento onde nós não estamos apenas falando um idioma do céu, nós estamos nos rendendo a uma oração. Nos rendemos a uma intercessão perfeita, uma oração perfeita. E fala que essa oração é no Espírito, é com Espírito.
e é em espírito. Mas existe lá em Judas uma outra fala sobre isso, explicando quem é esse espírito. Judas fala assim: edificando a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Então esse Espírito que dirige a oração, que coordena a oração, é o Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor fala lá que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. O interessante é que é o Espírito Santo que dá essas línguas, ele concede essa linguagem de oração. É o Espírito Santo que nos capacita a falar. E é o Espírito Santo que fornece nessa linguagem uma intercessão, uma oração perfeita, uma intercessão perfeita. E isso é maravilhoso, porque nós temos que ter consciência do que estamos fazendo. Quando nós nos rendemos à oração em línguas, o Espírito Santo, ele está intercedendo por nós, orando por nós. Ele está fornecendo aquelas palavras e trazendo a intercessão perfeita, para interceder pelos propósitos de Deus. Mas não só ele intercede por nós, ele ora por nós, o Espírito Santo de Deus, que é uma pessoa, mas também ele ora juntamente conosco. Por que juntamente conosco? Porque na verdade, a palavra do Senhor fala assim, que quem fala em outras línguas somos nós. O Espírito Santo nos concede a linguagem, ele capacita, ele faz a intercessão. Mas quem fala somos nós. O apóstolo Paulo, depois que ele falou sobre a armadura de Deus, ele falou em Efésios 6,18, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Ele falou assim, ore em todo tempo, no Espírito. Suplique em todo tempo, no Espírito. Ele deu uma ordem para nós, para aproveitarmos as oportunidades, dirigindo o carro, trabalhando, tomando banho. Ore em todo tempo. O apóstolo Paulo, ele quando falou da oração em línguas e das profecias, no capítulo 14 de Coríntios, ele fala assim, em 1 Coríntios 14, 18, eu dou graças a Deus que eu oro mais em línguas do que todos vós. O apóstolo Paulo, um homem de oração, um homem que recebeu revelações profundas de Deus, um homem que tinha experiência com o Senhor, que recebeu metade do Novo Testamento do Evangelho. Ele falou, eu oro mais em línguas do que a igreja toda de Coríntios. E aí a igreja era uma igreja que orava em línguas. Tanto que ele veio corrigir a bagunça da igreja. Porque a igreja orava tanto em línguas que atrapalhava o culto. Eles atrapalhavam até a ordem do culto, de tanto que eles oravam em línguas. E o apóstolo Paulo, ele falou, se não tiver quem interprete na hora da pregação, que fale consigo mesmo e com Deus. E ele falou assim, 1 Coríntios 14, 5, eu quero que todos vocês falem em línguas. Depois ele fala, 14, 39, não proibais o falar em línguas. Mas ao mesmo tempo ele veio colocar ordem, porque todo mundo falava em línguas o tempo todo e atrapalhava tudo. Mas ele chegou e falou assim, eu falo mais em línguas que vocês todos. Eu creio que a maior parte do tempo da oração dele, da intercessão dele, ele se rendia a essa linguagem de oração. Ele gastava tempo, orando em línguas, nas suas viagens. Ele orava em línguas, porque ele falou, eu oro mais em línguas do que todos vós, e oro em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. E ele falou que a armadura, o revestimento de Deus, da palavra, tudo aquilo que Deus nos daria de capacitação para fazermos as guerras, essa armadura ia ser movimentada através das orações principalmente da oração em línguas. Amém, queridos? Então a oração em línguas é uma linguagem de oração que o Espírito Santo conduz. É uma intercessão de oração que o Espírito Santo conduz. E o interessante é que a palavra do Senhor fala que nós temos que orar em todo tempo. E eu vou ensinar um pouquinho de novo, que é para todos. Porque tem pessoas que a gente pergunta assim, você já fala em línguas? A pessoa fala assim, um dia eu falei, pastor. Teve um culto especial, teve uma vigília, teve um acampamento, teve um apelo, que eu senti aquela presença e eu falei, só aquele dia. E tem outros que a gente pergunta se você fala em línguas, olha, de vez em quando.
Quando eu sinto assim um arrepio, um calor, uma coisa gostosa, daí eu falo um pouquinho. Mas o interessante é que o apóstolo Paulo ele falou, ore em todo tempo. Ore em todo tempo. Sentindo alegria ou sentindo tristeza. Estando oprimido ou estando feliz, livre, solto. Ele fala para nós orarmos em todo tempo. Porque é uma ferramenta poderosa que Deus ele deu para a igreja. A igreja nasceu debaixo de uma ferramenta poderosa de oração. Ela começou com todos falando em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Uma ferramenta que deveria ser usada, começou no dia de Pentecostes, porque era o começo da igreja, era um fundamento para a igreja, era uma linguagem de oração, que a igreja deveria usar, onde o Espírito Santo ia edificar a própria igreja, o Espírito Santo ia interceder pela própria igreja, o Espírito Santo ia trazer as coisas dos céus para a própria igreja, o Espírito Santo ia quebrar as cadeias da própria igreja, através de uma linguagem de oração no Espírito. Essa ferramenta foi valorizada pelo livro de Atos, pela igreja apostólica. E muitas vezes, nos nossos dias, nós apenas temos admiração, alguns nem interesse têm. Falam, eu não gosto dessas coisas, eu não entendo, então não gosto. Eu lembro uma vez que uma pessoa falou assim, eu falei para Deus, se eu não entendo, eu não quero falar em línguas. Se Deus me der o dom de interpretação, então eu quero, senão eu não quero falar em línguas. Se é para todos, se é uma linguagem de oração, então nós temos que falar, Senhor, eu quero. Se Deus ele deu como uma ferramenta poderosa, que ia edificar a sua vida, que ia trazer fortalecimento para a tua missão, para o trabalho, para a obra de Deus, para aquilo que Deus tem para você fazer. Então eu tenho que falar, Senhor, eu quero essa ferramenta. Eu quero usar essa ferramenta. Eu não quero uma ferramenta abandonada, eu quero uma ferramenta que vai ser usada. Então, a oração em línguas, a linguagem de oração no Espírito, é uma ferramenta que deve ser usada o máximo possível. Na sua devocional, andando, cansado, oprimido. Quantas vezes a gente não tem vontade para nada, a gente não tem nem cabeça para fazer uma oração bonita, ou às vezes não temos nem emocional para chorarmos e colocarmos o que está doendo aqui dentro. Mas você pode orar em línguas. Eu lembro, eu já compartilhei aqui, vou compartilhar de novo, que eu passei um tempo de tanta opressão, num tempo da minha vida, que eu ia orar e não conseguia articular uma oração racional. Começava a orar, começava devagar, sentia tanta opressão, tanto peso, que a oração parecia que não estava passando do teto. Dava sono, fugia os pensamentos, daqui a pouco não sabia mais que eu estava orando, e eu comecei a orar só em línguas, mas parecia algo mecânico, algo que não era de Deus, algo vazio, porque eu não estava sentindo absolutamente nada, e eu fiquei orando em línguas, 1 dia, 2 dias, 3 dias, esse período demorou um período longo, e Deus trouxe na minha casa um jovem, e ele falou assim, eu vim aqui na tua casa, eu não era pastor, eu era só o Kleber. Ele falou assim, eu vim aqui orar por você. Falei, amém. Daí eu fiquei do lado da minha cama e ele apontou a mão para mim e começou a orar. E Deus começou a usar ele em palavra profética, dizendo assim, filho, quando você não tinha palavra para colocar no meu altar, eu vi o teu coração. E eu vim por causa do teu coração. Naquela hora, eu recebi uma presença de Deus, uma carga de poder, que eu caí do lado da minha cama, debaixo do poder de Deus. E aquela opressão passou. E eu falo para você, eu fiquei dias e pós-dias, fiquei quase 2 meses, sem conseguir orar com entendimento, de tanta opressão. Mas orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas. E chegou a hora que Deus rompeu o céu, e aquilo explodiu dentro de mim. Amém, queridos? Quem já fala em línguas aí, levanta a mão. Quem não fala e gostaria de falar, levanta a mão. Quem não fala e gostaria de falar, levanta a mão, bem alto. Amém. Prepara o teu coração. Prepara o teu coração. Amém? Na hora do louvor, Deus mostrava que tinha fontes de azeite jorrando aqui na frente.
E eu creio que essa unção vai pegar você. Você que já fala vai receber uma unção nova. E você que não fala, você vai ser desbloqueado para falar. E você vai experimentar dessa ferramenta poderosa que Deus ele entregou para o seu povo, para a sua igreja, no nome de Jesus. Amém? O interessante é que a igreja primitiva, quando eles recebiam o Espírito Santo, e eles recebiam de uma forma tão tremenda, debaixo de uma unção tão grande, que geralmente, o momento do novo nascimento tinha evidência das línguas. Quase sempre fala que quando eles receberam o Espírito Santo, eles começaram a falar em outras línguas. Na verdade, eu creio que todas as pessoas que têm o Espírito Santo, elas podem falar em outras línguas. Todos que nasceram de novo, eles podem falar em outras línguas. Temos esse direito. Mas não é só quem fala em outras línguas é que tem o Espírito Santo. Eu creio que todos que nasceram de novo, que se tornaram habitação de Deus, eles receberam o Espírito Santo. A igreja primitiva era algo tão poderoso, tão forte, que as coisas aconteciam juntas. Mas no nosso meio, nos nossos dias, nem sempre é assim. E nós precisamos entender que também aqueles que não falam em línguas, eles são a habitação do Espírito Santo, nasceram de novo, estão sendo trabalhados por Deus. Mas também entendo que é uma ferramenta e uma linguagem de oração que você pode falar a hora que você quiser, que você tem direito a ela. O interessante é que todos os dons espirituais era dado pelo Espírito Santo para um momento oportuno. O Espírito Santo distribui, reparte. Mas a linguagem de oração não é quando o Espírito Santo quer. A linguagem de oração é quando você quer orar. Quando você abre a boca para orar. Quando você fala, agora eu vou orar. Se eu quiser profetizar, eu não vou falar assim, agora eu vou profetizar e profetizo. Se eu quiser curar o enfermo, agora eu vou curar e curo. Não. Mas se eu quiser falar, agora eu vou orar em línguas, eu oro em línguas. Por quê? Porque é uma ferramenta onde quem tem que desenvolver, exercitar, colocar isso em prática, somos nós. Não temos que esperar um culto, um arrepio, uma vigília, um momento especial. Nós temos que, o tempo todo, estarmos falando em línguas, o tempo que podemos. Amém, queridos? Quando a gente é novo convertido, a gente entende isso mais fácil. A gente fica louquinho da Silva. Eu lembro que eu fiquei vários dias falando só em línguas, só em línguas, só em línguas. Era uma benção, um barato. Mas isso aí, a gente vai amadurecendo e entende que é para ser para edificação. Então não pode também ser algo que escandaliza. Queridos, a palavra do Senhor vai falar que todos, fala lá que ide pregar o evangelho a toda criatura. Esses sinais seguirão aqueles que acreditam, aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. É para todos os que creem. Todos os que creem vão receber essa linguagem. Tem direito a essa linguagem. Quem crê em Jesus tem direito a essa linguagem. Lá em Atos capítulo 2 fala que todos começaram a falar em outras línguas. Lá em Atos capítulo 10, na casa de Cornélio, fala que caiu o Espírito Santo sobre eles e todos, Atos 10, 44, 46, todos começaram a falar em outras línguas e a engrandecerem a Deus. O apóstolo Paulo estava lá em Éfeso e ele impôs as mãos e falou que todos, tanto falavam em línguas quanto profetizavam. O interessante é que era todos, todos, sempre é todos, todos os que creem. É uma linguagem de oração. O dom da língua para interpretação é para alguns. A língua que vai falar a linguagem de oração de outro idioma é para alguns. Mas a linguagem de oração no Espírito é para todos. Amém, queridos? E eu queria falar assim, o que fazer então? Em primeiro lugar, Lucas capítulo 11, vamos abrir lá, Lucas 11. Eu vou ler aqui para vocês, Lucas 11, versículo 9. Por isso vos digo, pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Todo aquele que pede, recebe, quem busca, encontra, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. O interessante é que
Jesus falou assim que era para pedir, pedir e dar-se-vos-á. E ele fala que os homens vão pedir algumas coisas. Os homens vão pedir pão, vão pedir peixe, vão pedir ovo. Se o filho pede pão, se o filho pede peixe, se o filho pede ovo. Uma vez estava orando, eu falei, Deus, o que é isso? O Senhor falou que a maioria das orações nossas é pão, peixe e ovo. Pão fala do quê? De provisão, de dinheiro, de bens, de recurso. Então uma boa parte da nossa oração gira em torno de dinheiro. Peixe fala do quê? Né? Vinde a mim, eu vos farei pescadores de homens. Peixe são pessoas, famílias, são vidas. E uma boa parte das nossas orações também está focado no peixe, em pessoas. Tocar pessoas, alcançar pessoas, restaurar pessoas. Uma outra parte da nossa oração está em ovo. Ovo fala do quê? De frutificação, de multiplicação, de conquista, de sucesso. E a maior parte das nossas orações está peixe, pão e ovo. Peixe, pão e ovo. Mas Jesus deu uma deixa aqui e falou assim, ó, mas o Pai quer dar outra coisa para vocês. O Pai vos dará o Espírito Santo, aqueles que lhe pedirem. Enquanto nós estamos focados só em coisas da terra, em peixe, pão e ovo, em sucesso, em dinheiro, em gente, em família, Deus está falando assim, olha, eu tenho uma revelação do meu Espírito, eu tenho dons do meu Espírito, eu tenho uma linguagem do meu Espírito, eu tenho coisas que o meu Espírito quer revelar para vocês. E vocês têm que pedir mais do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai nos levar para o pão, vai nos levar para o peixe, vai nos levar para o ovo, vai nos levar para as conquistas, para as bênçãos, para a restauração de família, de vidas. Mas o alvo nosso tem que ser, Senhor, eu quero mais de Ti. Quero mais da Tua revelação. Amém? Então, e Jesus, ele chega para nós, e quando ele fala do Espírito Santo, eu quero falar que junto com a pessoa do Espírito Santo, ele nos deu a linguagem do Espírito Santo. Então, se você não fala em línguas, você tem que pedir, tem que orar. Pedir, dar-se-vos-á, buscar e acharei. A palavra de Deus, quando fala de dons espirituais, 1 Coríntios 12, 31, fala assim, vocês que procuram os melhores dons, eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Depois ele fala ainda, né, segue o amor e procure com zelo os dons espirituais. Em 1 Coríntios 14, 12, ele fala ainda que vocês que desejam os dons espirituais, procurem progredir neles, abundar neles, para a edificação da igreja. Então, fala que nós temos que procurar, que nós temos que desejar, que nós temos que pedir, que nós temos que bater, buscar, que nós temos que ter um desejo ardente por mais das coisas do Espírito Santo. O Pai vos dará o Espírito Santo. O Pai vos dará o Espírito Santo. O Pai, Ele quer que a gente conheça o Espírito Santo, a liderança do Espírito Santo, o governo do Espírito Santo. É o Espírito e a noiva que vai trazer Jesus. O Espírito e a noiva dizem, vem. É o Espírito e a igreja que vai ter um alinhamento, que vão falar a mesma coisa, que vão sentir a mesma coisa. E nós precisamos ter um coração que pede mais da revelação dessa terceira pessoa da Trindade, que não só veio habitar em mim, mas veio me dirigir, veio me capacitar, veio me transformar, veio me conceder dons espirituais para manifestar para o mundo que o nosso Deus existe, que Jesus ressuscitou. Amém, queridos? Temos que pedir. E o interessante é que eu pedia, eu orava muito. Quando eu me converti, eu falei, Deus, eu quero. E eu ia todos os dias para oração, para vigília, e eu quero. E era um tempo de muita busca, mas havia muitos medos. E aqui fala assim, ó, se o filho pedir para o pai um pão, o pai não vai dar pedra. Se pedir um peixe, o pai não vai dar uma serpente. Se pedir um ovo, o pai não vai dar um escorpião. O interessante é que ele fala, aquilo que o pai não dá, não vai dar. O pai não dá pedra, o pai não dá serpente, o pai não dá escorpião. Se você pede algo para Deus, um dom para Deus espiritual, se você pede uma linguagem de oração para Deus, quem vai te responder é Deus.
Às vezes você fala assim, mas eu sou esquisito, eu não acredito muito. O Pai falou assim, ó, se você estiver buscando, desejando, orando, se empenhando, eu não vou deixar você ser uma pedra. Eu vou tirar o coração de pedra. Ele falou, Ezequiel 36, 26. Eu vou tirar o coração de pedra e vou dar um coração de carne. Se você estiver buscando as coisas espirituais, você não vai ser um bloqueio para as coisas espirituais. Porque eu vou tirar a dureza, a incredulidade, a insensibilidade. Se houver alguém desejando, se houver alguém querendo de verdade, Deus vai transformar você primeiro de dentro para fora, para você receber aquilo que Ele tem para você. Eu tinha medo de ser algo, de estar enganado. Na época eu tinha muito medo de desagradar a Deus, de pecar contra o Espírito Santo. E a gente tem medo de ser uma serpente, mas o Pai falou que não vai dar serpente. 2 Coríntios 13, 11, versículo 3, fala assim, ó, assim como a serpente, que era o diabo, enganou a Eva, eu temo que os vossos corações sejam também corrompidos pela astúcia do inimigo. Então a serpente fala de engano. Você está buscando algo e você vai ser enganado. Você está pedindo para Deus, Deus não vai deixar você enganado. Está pedindo algo para Deus, você não vai ficar confundido, não vai ter uma serpente, um espírito de engano. Está buscando de Deus, o Pai não vai dar um escorpião. Está pedindo o Espírito Santo, o Pai não vai dar o escorpião. Lucas 10, 19 fala assim, eis que vos dou poder para pisar serpente e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Escorpião, uma figura do diabo. Está buscando algo de Deus, quem vai dar é Deus. Está buscando uma linguagem de oração no Espírito, quem vai dar é Deus. Não é o diabo que vai dar, não é o diabo que vai enganar, não é você que vai impedir. Se você buscar o Espírito Santo e as coisas do Espírito Santo, é o Pai que vai conceder. Amém? Primeira coisa é buscar, gente. A segunda coisa, nós temos que entender que Deus dá para pessoas imperfeitas. Eu lembro que quando eu me converti, eu buscava e eu orava, e todo mundo falava assim, você tem que se santificar, você tem que abandonar isso, abandonar aquilo outro. Eu estava abandonando tudo, o que podia, o que não podia. Eu não assistia mais televisão, não passava nem perfume mais. Eu virei um doido na época. Porque qualquer coisa que eu imaginava que desagradasse a Deus, eu não fazia. E eu lembro que ainda veio uns missionários, antes da minha experiência com falar em línguas. E uns missionários falaram assim para mim, assim, olha, tem algumas coisas na tua vida que você tem que largar. Eu fiquei a noite inteira pedindo para Deus, me mostra o que eu tenho que largar logo. Porque eu quero falar em línguas, eu quero ter experiência com o Senhor. Mas a Bíblia vai falar que Deus Ele dá as coisas para gente imperfeita. Para pessoas que ainda têm um monte de situações para serem resolvidas. Esse texto sobre dons, lá em Efésios 4:8, fala assim, Jesus subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons para os homens. Esse versículo de Efésios 4:8 foi transliterado do Salmo 68:18, foi transcrito, que diz assim, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens e deu até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse no meio deles. Deus dá dom até para os rebeldes, para se manifestar no meio deles. O mesmo Espírito, Ele assiste às nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele começa a interceder por mim, a habitar em mim, trabalhar em mim, quando eu estou cheio de fraquezas. Então, eu quero falar que dons não é certificado de santidade, não é certificado de perfeição. Pelo contrário, nenhum dom espiritual é um sinal de perfeição. Porque na verdade Deus Ele dá dons para que os dons trabalhem na gente e no corpo. Os dons venham santificar a gente e o corpo. Os dons venham melhorar a gente e o corpo, porque os dons são dados para a edificação da igreja. Por que eu falo isso? Porque tem pessoas que falam assim, eu tenho esse pecado ainda, então Deus não vai me dar. Eu tenho essa área que eu não consegui me libertar ainda, então Deus não vai me dar. Deus vai te dar até porque Ele quer libertar você.
Deus vai te dar até porque Ele quer quebrar esse jugo. E esse jugo às vezes não foi quebrado na tua força, mas se você gastar horas e mais horas orando em línguas, esse jugo vai ser quebrado da sua vida. Essa marca negativa, essa característica que você mesmo não gosta, o Senhor vai te libertar. Mas primeiro Ele vai te abençoar, para depois te santificar. Amém, queridos? Deus não vai fazer depois que você estiver perfeito. Ele faz antes, Ele é maravilhoso. Ele vem trabalhar com a gente cheio de defeitos, para glorificar o nome dEle, amém? Para ser pela graça as coisas e não por mérito. Não é certificado de alguém que faz coisa certa, mas certificado de alguém que é amado por Deus, que é contemplado pelo favor de Deus, pela graça de Deus. É por isso que Ele faz. Amém? Então temos que pedir, você não vai receber do diabo. Temos que acreditar que Deus vai dar para pessoas imperfeitas, ruins, que nem eu, que nem você. Amém? Terceiro ponto que eu quero deixar. Nós temos que entender que o Espírito Santo ele começa a trazer percepções. Lá em 1 Coríntios 14, 21, quando o apóstolo Paulo foi falar sobre línguas, ele falou assim, ó, está escrito, por lábios gaguejantes e por outras línguas o Senhor falará a este povo. O apóstolo Paulo estava explicando a oração em línguas, e ele pegou também esse texto de Isaías 28, versículo 11, que fala assim, por lábios gaguejantes e por outras línguas o Senhor falará a este povo, ao qual Deus disse, este é o descanso, dai descanso ao cansado, este é o refrigério, mas eles não quiseram ouvir. Interessante que fala que as línguas, elas vêm, mas eles não quiseram ouvir. Eu lembro, agora falando de mim, que eu fiquei quase um ano pedindo para Deus, Deus, eu quero falar em línguas, eu quero falar em línguas. E eu lembro que eu comecei a escutar as línguas, a ter vontade de falar sozinho. E eu entrava no meu banheiro, colocava a mão na cabeça. Uma vez eu escorreguei pela parede do banheiro e coloquei a mão na cabeça e falei, Jesus, me ajuda que eu quase estou pecando. Que eu acho que eu estou querendo copiar alguém, Jesus. Eu não posso fazer isso. Mas eu estava buscando tanto que eu ficava percebendo, ouvindo, passando na minha mente as línguas o tempo todo. Falei, eu estou ficando doido mesmo. Misericórdia, tanta vontade que eu fico o tempo todo com vontade de falar e escutando as línguas. Fala que eles não quiseram ouvir. Não fala que eles não escutaram. Fala que eles escutaram e não quiseram ouvir. Às vezes você já recebeu e você não consegue falar. Você já recebeu e não consegue soltar. Às vezes eu estou orando com pessoas que no apelo para receber a linguagem de oração no Espírito. E eu começo a escutar uma outra linguagem que a pessoa está, recebendo, ou já recebeu, mas ela não consegue falar, ela fica bloqueada. Então nós temos que perceber que é como um borbulhar que vem lá do profundo do nosso espírito, e começa a vir essas bolhas de vontade, essas bolhas começam a passar pela nossa mente, que Deus está esperando você abrir a comporta para soltar o que está ecoando lá de dentro. É algo que, uma linguagem que o Espírito Santo deu para todos, e que Ele quer soltar essa linguagem. E Ele começa a falar lá no teu espírito, e começa a ecoar. E você começa às vezes até perceber, até ter vontade de falar. Mas por não ter o entendimento da palavra, você fica bloqueado. Eu achava que estava querendo copiar alguém. Falou, não, só pode, eu quero copiar aquele irmão lá. Aquele irmão, olha a língua tão bonita, eu estou querendo copiar ele. Jesus, tem misericórdia. Repreende esse espírito da minha vida de engano, espírito de inveja. Senhor, tira isso de mim. E não era, é que Deus já tinha me dado. Deus já tinha me dado, mas eu não conseguia entender que aquilo já borbulhava dentro do meu espírito, já queimava dentro de mim. Então é simples, queridos, é só deixar. Tem pessoas que estão ali com o carretel na garganta, ali, está entalado, com vontade de falar. Aí vem só uma pontinha da linha, só uma vontade de falar alguma coisa. Às vezes é duas palavras ou duas sílabas só. Fala, não é de Deus, vontade de falar essas duas sílabas. Solta isso. A hora que você começa a soltar a linha do carretel, ela desembaraça. E você começa a falar outras coisas.
Tem pessoas que começam a falar muitas coisas em línguas, outros começam a falar uma palavra só. Não tem problema, mas solta, libera o que está lá dentro. Não deixa o carretel entalado na garganta. Nós temos que perceber quando vem de dentro e soltar o que o Espírito Santo está nos dando. Amém, queridos? Outra coisa que eu queria passar para vocês, a Bíblia fala assim, todos eles, Atos capítulo 2, versículo 4, todos eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Quem fala é a gente. Quem fornece a linguagem é o Espírito Santo. Quem traz essa linguagem perfeita, misteriosa, que ninguém entende, é o Espírito Santo. Mas quem fala é a gente. Eu ficava esperando que o Espírito Santo ia me pegar e ia falar sozinho. Muitos de nós foi assim. Esperava que minha boca ia queimar, minha língua ia queimar, e de repente eu estava parado que nem uma estátua, e o Espírito Santo ia começar a falar, e eu ia ficar assistindo aquele negócio estranho acontecendo. Eu imaginava assim na minha cabeça. Se é um dom do Espírito, é Ele que vai fazer, não vou fazer nada não. E todo culto era da glória, eu ia falar da glória, 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 glória. Glorifique, nós lá glorificando, adore, a gente adorava, canta, a gente cantava. E nada, e não conseguia. Tinha vezes que eu via papel, só chorava, nem orava, só chorava, e não saía nada. E o pessoal orava comigo, orava outro, eu só chorava. Ou ficava desesperado pedindo, eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser, eu quero. Mas quem fala é a gente, e não tem como eu falar a língua estranha, a língua do céu, a linguagem do céu, e falar em português ao mesmo tempo. Na verdade, quem não fala em línguas tem que vir para o apelo, tem que receber, abrir a boca e falar nas línguas que Deus está te dando. Porque se você estiver falando português, pedindo, chorando, dando glória, você vai falar uma coisa só. Não tem jeito de você falar com a tua boca duas coisas ao mesmo tempo. Quem fala é você. O Espírito Santo te capacita, mas quem fala é você. Eu lembro que quando eu fui para ser batizado, nós fomos lá na Chácara Maranata, Fazenda Maranata, e fizemos um acampamento lá, Igreja Comunidade. E tinha um pastor que morava lá na Fazenda Maranata. E eu fiquei aqueles dias todos, falei, Senhor, eu não aceito descer as águas do batismo se não estiver falando em línguas. Daí ficamos lá, e a vigília acabou, e ficou só uns gatos pingados, e esse pastor ficou. Falei, não, eu vou ficar a noite inteira aqui, Senhor, eu não vou dormir, porque no outro dia eu ia ser batizado nas águas. Não vou dormir. Eu lembro que o pastor falou assim, quem quer falar em línguas? Eu saí correndo na frente. Mas o pastor, amigo meu até hoje, ele é mais doido que eu. Ele chegou, eu fiquei com o olho fechado, com a mão estendida. Ele veio correndo, me deu um tapa na testa. E deu um berro no meu ouvido e disse assim, fala! Eu levei um susto tão grande que eu comecei a falar. Eu quase caí para trás. Fiquei com a testa toda vermelha. Eu fui o único que recebia a língua estranha por susto. Na verdade, já tinha recebido faz muito tempo, mas estava entalado, ele deu um tapa e desentalou. Mas até hoje eu brinco com ele, falo, pastor João Batista, eu recebi o Espírito Santo num tapa, hein? Você é doido mesmo, hein, cara? Me deu um tapa na testa, gente, gritou no meu ouvido, me deu um susto duplo, do tapa e do grito. Não tem jeito. Se você estiver aqui na frente, né, estiver meio entalado, com o carretel na garganta, sem conseguir falar, né, abre os olhos. Amém? Pode ser que venha um tapa. Quem sabe no tapa você fala? Você solta, porque na verdade, quando ele deu o tapa na minha testa, eu não pensei. E ele gritou, fala, você fala no susto. Mas quando eu falei, aquele negócio gostoso, começou a queimar meu coração. Eu falei, Jesus, valeu o tapa, valeu o susto. Passei a noite inteira sem dormir, desci as águas orando em línguas, voltei para casa orando em línguas, só falava em línguas, foi uma maravilha. E algo mudou dentro de mim, eu passava muita luta, muita batalha espiritual. E de verdade eu fui muito fortalecido, gastando horas e horas orando em línguas. Então nós precisamos entender que quem fala é a gente. Tem um texto, 2 Coríntios 4,13, fala do Espírito da fé. Fala que nós temos recebido o Espírito da fé, que diz assim, cri, por isso falei.
nós também cremos, por isso falamos. Então quer dizer, o espírito da fé é o seguinte: eu creio, por isso eu falo. Eu creio, por isso eu falo. Os sinais seguirão os que creem. Em meu nome, Jesus falou, falarão novas línguas. Então você crê e fala. Fé não é sentir, fé é acreditar na palavra, acreditar no que Deus já te deu. Se você é a habitação do Espírito Santo, Ele tem essa linguagem para te fornecer. Se você quer, Ele também quer. E Ele vai liberar algo que vai ser uma ferramenta poderosa na sua vida espiritual, na sua vida como caráter, na sua vida em todas as áreas. Porque o Espírito Santo nos deu essa ferramenta para interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Amém, queridos? E a palavra do Senhor fala assim que os apóstolos impunham as mãos e eles recebiam o Espírito Santo e começavam a falar em outras línguas. Tanto que o apóstolo Paulo recebeu a imposição de mãos de Ananias e começou a falar em línguas. Também fala que Pedro e João chegaram lá em Samaria, impuseram as mãos, receberam o Espírito Santo, e Simão Mago, vendo que eles tinham recebido, ele viu algo. O Espírito Santo não dá para ver. Ele viu o quê? Ele viu a evidência das línguas. Então nós vemos que o apóstolo Paulo fala que ele impôs as mãos à igreja de Éfeso e eles receberam o dom. Imposição das mãos é uma porta espiritual. É um portal espiritual que traz uma presença que facilita para você abrir a boca e receber aquilo que Deus já te deu. Porque a linguagem de oração do Espírito Santo já vem com a pessoa do Espírito Santo, e Ele quer apenas que você abra a boca, que Ele vai te encher. Salmo 81:10 fala: abra bem a tua boca e eu te encherei. É a gente abrindo a boca e Ele vai, consequentemente, nos encher. Amém? Por isso eu gostaria, se você pudesse colocar em pé, em nome de Jesus. Eu quero que você feche os seus olhos, porque o que o Espírito Santo Ele me traz, que essa ferramenta tem sido desprezada, tem sido deixada de lado, uma ferramenta poderosa que muitos têm dado tão pouca importância. A igreja primitiva, o próprio apóstolo Paulo falou: ore em todo o tempo no Espírito, eu dou graça, que eu falo mais em línguas que todos vós. O que eu vou fazer? Eu vou orar no Espírito e vou orar no entendimento. Eu vou cantar no Espírito, eu vou cantar no entendimento. Ele entendeu que ele precisava gastar tempo se rendendo ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo fizesse as orações perfeitas. Mas muitas vezes pessoas que já receberam, tem deixado essa chama se apagar. E hoje, nessa noite, o Senhor Ele quer soprar nessa fagulha de novo, soprar nessas brasas de novo. Ele quer que você entenda que essa ferramenta é uma ferramenta poderosa. Poderosa. Deus não faz nada sem propósito. Deus te deu uma ferramenta poderosa. E você às vezes não está vencendo etapas, não está experimentando mais de Deus, porque tem negligenciado a ferramenta que Deus tem te dado. Também eu quero, que você que nunca falou em línguas, quero que você deseje hoje, quero que você comece a partir de hoje a falar: Senhor, eu quero, Senhor, eu vou buscar, Deus, eu vou gastar tempo, eu vou pedir, Senhor, pedir, que eu quero, Senhor, o Espírito Santo com a linguagem de oração. Eu quero, Senhor amado, essa ferramenta na minha vida, que vai, Senhor, edificar o meu homem interior, minha mulher interior, que vai me fortalecer por dentro, que vai trazer sentimentos, sensações, vai trazer iluminação, revelações. Eu quero, Senhor, eu quero. Feche os teus olhos, eu quero que você ore primeiro. Eu quero que você ore primeiro, que você fale para o Senhor: Deus, eu entendi que é uma linguagem de oração, e eu vou gastar tempo, Senhor, orando. Eu vou permitir que o Espírito Santo
Faça orações, orações, orações. Hora após hora, hora após hora. Hora após hora. Pelos seus planos, pelos seus projetos, pela sua vontade. Eu vou permitir, Senhor. Fale para o Senhor, querido, porque Deus, Ele me mostra, como a pastora Sandra falou, do fogo. Esse fogo, a palavra de Deus fala que diante do trono arde 7 tochas de fogo, que é o Espírito de Deus. O Espírito Santo vem em Pentecoste como línguas de fogo. E tem um fogo para queimar você. Tem um fogo para te fortalecer. Tem um fogo que vai de novo acender a chama. Teu coração de novo vai queimar. Você vai ser fortalecido pelos céus. Você está sendo preparado para viver coisas maiores. E por isso você tem que desejar: Senhor, eu quero que esse fogo me toque. E se você nunca falou em línguas, hoje é a tua noite. Hoje é o teu dia. Você pode, você tem o direito. É para todos, você está inserido nessa herança. Você faz parte dessa promessa, é para todos. Essa linguagem é para você. O Espírito Santo já habita em você. E Ele quer soltar essas línguas. Ele quer ecoar, Ele quer falar tão alto dentro de você, que você vai abrir a boca hoje e você vai falar no nome de Jesus. Levanta suas mãos, quero orar por todos primeiro. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, vem, Senhor, como em Pentecoste. Senhor, se o Senhor mostrou, Deus, o valor dessa ferramenta, Senhor, nós queremos, Deus, que o Senhor possa agora colocar o prazer, meu Pai, de estarmos aproveitando em todo o tempo as oportunidades, gastando, Senhor amado, ó Deus, horas, minutos, orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas, entendendo que o Teu Santo Espírito vai estar orando. Espírito Santo, vem agora, forneça agora uma alegria, forneça agora a iluminação, forneça agora a compreensão, forneça agora a disposição, forneça agora o sentimento de buscar mais a cada coração que está aqui, meu Senhor. E aqueles, ó Deus, que nunca falaram, Deus, que hoje seja a noite, que essa seja a hora, que esse seja o momento onde a experiência, Senhor, tão poderosa das línguas vai ser liberada em muitos, ó Pai, em muitos nessa noite, no nome poderoso de Jesus, no nome poderoso de Jesus.